Vamos começar com uma questão que é um problema enorme, tem sido um problema enorme para o Brasil, um problema de caráter ambiental, né? Acha para mim, Fábio Cuba, para daqui a pouco eu vi aqui o roteiro? Sim. Quem dera ser um peixe, para então límpido, aquário mesmo. Eu quero Raimundo Fagner. Raimundo Fagner, eu quero falar, eu já falei uma vez essa letra aqui. Borbulhas de amor. Borbulhas de amor, já falei dessa letra uma vez aqui. Vai lá, o Vólio Bene. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em uma agência marítima e na sede da empresa Delta Tankers, no Rio de Janeiro, na investigação sobre as manchas de óleo que atingem praias de todo o Nordeste. Segundo a PF, o navio mercante Bubolina, de bandeira grega, é o principal suspeito de derramar milhares de toneladas de petróleo cru no litoral do país. Segundo o delegado da Polícia Federal Agostinho Cascardo, a embarcação agora está na costa da África. De acordo com ele, ainda não se sabe se foi um vazamento acidental ou um descarte intencional. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte depois de um pedido do Ministério Público Federal. Reinaldo. Olha, tomara, quando eu digo tomara que seja, não é por causa da bandeira do navio, tomara que seja, porque aí se identifica a razão, porque até agora não se sabe, e sim, nós temos de dizer tudo. Ficou evidente que o Brasil não está preparado para esse tipo de acidente. Mas a gente nunca vai estar preparado para todos os tipos de acidente. Não, esse tipo de acidente é um tipo de acidente que tem inclusive manual do que fazer. É vazamento de petróleo. Como os mares estão lotados de navios carregando petróleo, já há uma expertise para os casos de vazamento gigantesco de óleo. Saibam os senhores que um petroleiro pode carregar até 250 toneladas de petróleo. 250 mil toneladas de petróleo. O que é um... Teria vazado aí 2.500 toneladas. Sim. 1% do que pode carregar um petroleiro. Vocês imaginem uma tragédia em que um petroleiro afundasse e por alguma razão, um problema no casco ou não sei o que, começasse a vazar 250 mil toneladas de petróleo. O que pode ter vazado aí, estima-se, é coisa de 2.500 toneladas, mas também é uma estimativa. 1% do que pode carregar um grande petroleiro. Portanto, existem manuais internacionais de como se comportar. E nós tínhamos um grupo especial para cuidar disso no Brasil que foi desmobilizado, infelizmente, pelo Ministério do Meio Ambiente. Está culpando o Ministério do Meio Ambiente? Que quando eu quero culpar, eu culpo. Eu não preciso bater na cangalha para o burro entender. Eu nunca faço isso. Sabe o que é bater na cangalha? Sabe o que é cangalha? Cangalha é aquele negócio que prende o burro na carroça. E em vez de você dar chicotada no burro, o burro andar, você dá na cangalha. O burro já entende. Não precisa ir diretamente no burro. Mas eu não preciso dar chicotear a cangalha para o burro entender. Quando eu quero falar, eu falo. Simples. Sim, fez mal em desmobilizar? Fez. Mas nunca tinha acontecido antes. Aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma questão familiar. Eu tomei, num determinado momento, uma medida protetiva que diz respeito a mim e a minha família, relativamente cara para um homem pobre como eu, e que nunca tinha sido usada. Aí, quando eu falei, vamos renovar de novo, será? Não, gastar dinheiro. Antes que eu tivesse tomado essa decisão, eu precisei usar a proteção. Né? Então você faz determinadas proteções, inclusive para que as coisas não aconteçam. Você faz a proteção esperando que não aconteçam. Não é esperando que aconteçam. Para o caso de acontecer, você tem de ter. Né? E nós vimos uma bateção de cabeça danada, a demora em colocar as Forças Armadas para atuar, já deveriam ter colocado antes.
Em vez de ficar com essa conversa mole de vamos fazer golpe, usemos os nossos patriotas, e estou falando sem ironia, para fazer também esse trabalho. E, lamentavelmente, antes de que tomassem as providências, começou com um negócio de que teria sido o Nicolás Maduro que teria soltado petróleo para atingir o Brasil. E eu perguntei aqui à época, mas por que ele faria isso? Por que ele faria isso? Que benefício teria disso? Mas o quê? É falta de Walter Franco. Com um pouco de Walter Franco, né? Um pouco de Walter Franco, o governo teria coisa certa. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Sim. Eu nem tinha visto que tinha retranca aqui das 2.500 toneladas. Aí. As autoridades brasileiras estimam que o óleo derrubado no país pode passar de 2.500 toneladas. Né? É coisa pra caramba. E eu insisto, pensem num petroleiro que carrega 250 mil toneladas. Isso significa o seguinte, vamos fechar a boca, parar de falar porcaria. Né? Vamos aí pro item 3, Sim. Meu querido Fábio Cuba. Servidores do IBAMA, Reinaldo, afirmam que a Petrobras tem limitado a ajuda durante a tragédia ambiental que já atingiu todos os estados do Nordeste. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, funcionários do órgão dizem que a estatal tem evitado assumir a responsabilidade na contenção das manchas. O IBAMA do Rio Grande do Norte chegou a questionar a Petrobras, mas recebeu uma nota afirmando que não conseguiria aumentar o efetivo na região. Abre aspas, os representantes da Petrobras informaram que não seria possível aumentar o efetivo por eles fornecido para prestar resposta em campo por questões contratuais da empresa, tendo em vista não se tratar de derrame sob sua responsabilidade. Sugeriram que o IBAMA buscasse apoio nas prefeituras para reforço de recursos humanos e materiais. Olha, eu evidentemente não quero ser responsável, não estou nos bastidores, não sei se foi exatamente assim. Agora, entendo sido assim, uma resposta lamentável da Petrobras. Resposta lamentável. Ainda que fosse uma empresa apenas privada e tivesse condições de fornecer ajuda, já seria uma resposta lamentável. Sendo uma empresa de economia mista, com controle do governo e gozando do monopólio da extração no Brasil, né? Não é mesmo? Do monopólio do refino, melhor. Tenha santa paciência, né? Uma empresa de caráter monopolista. Algo que diz respeito ao petróleo. Mobilize os esforços necessários. Ah, mas aí, não, teria que ter um desembolso na empresa, isso poderia fazer com que as ações da Petrobras caíssem na Bolsa. Enfrenta uma queda de 2, 3 dias na Bolsa, que depois sobe. Se teve essa resposta, foi uma resposta muito ruim. Né? IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente não convocou nenhum especialista do IBAMA que poderia ajudar na contenção das manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste. Segundo... Então, para só um pouquinho, Vale Bene. Digamos que não pudesse ajudar. Veja, eu vou pegar pelo lado ruim. Quer conversar com o titio, tem que usar lógica. Digamos que não pudessem ajudar. Mas o IBAMA é o nosso principal órgão de preservação ambiental. Então eles têm de estar lá. Depois, estando lá, percebendo que não pode ajudar, se diz, chamamos e não puderam ajudar. Agora, não chamar é de uma prepotência. Eu insisto, temos coisas positivas acontecendo na economia, agora não pode ter uma gestão ruim dessa natureza. E desde o começo eu pedi, cria um gabinete de crise, põe o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Gomes de Freitas, eu ainda decoro o sobrenome, para cuidar disso. Que é um cara competente, razoável e lógico. Né? Em vez de deixar na mão de um prosélito.
que só sabe produzir notícia negativa. Né? E depois reclama da imprensa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, técnicos especializados em vazamento se deslocaram para a região por conta própria. Embora o Faz sentido isso? Faz sentido isso? Embora o órgão tenha um setor de licenciamento ambiental e produção de petróleo e gás, o ministro Ricardo Salles não fez qualquer pedido de colaboração. Ricardo Salles, você foi suspenso até do Partido Novo, né? Em razão dessas suas reiteradas manifestações contra o bom senso. E hoje você está reclamando, porque o dono lá do Partido Novo, como é que chama? João Amoedo. O João Amoedo, quem não reza pela cartilha dele, não sei o que, tal. Não é a cartilha dele, não, a cartilha do bom senso nesse caso. Eu não vou entrar na economia interna do Partido Novo. Entende? Agora note que Vossa Excelência poderia hoje ser uma figura de proa, conduzindo um trabalho decente de contenção dessa coisa toda. Começa que demoramos 40 dias até tomar as primeiras providências. Depois demorou para botar as Forças Armadas. Aí começou com a hipótese da sabotagem venezuelana. Aí não chama o IBAMA. Já tinha havido a desmobilização da equipe que trata de desastres. E eu espero que a partir disso se tenha noção do tamanho do problema. Aliás, a Marinha Brasileira, que tem técnicos altamente qualificados, espero que a Marinha Brasileira chame a atenção do governo, do presidente Jair Bolsonaro, para o tamanho do problema, do risco. Insisto, em estando certa a estimativa do governo, em estando certa essa estimativa, é 1% do que pode carregar um petroleiro. Tem cara de ser um descarte? Tem. Tem. Tá meio pesado, você solta lá um pouco. Tá, não avisa. E dá uma estabilizada no navio. Mas pode não ser. Então, tem de ter equipe permanente. E aí, vamos lá. É claro que depois o presidente Jair Bolsonaro proíbe a circulação do jornal A ou B, como fez com a Folha de São Paulo, nos órgãos públicos e tal. Agora, por que essas pessoas, algumas pessoas que são responsáveis por determinadas áreas, não fecham a matraca e param de falar besteira? O secretário de Agricultura e Pesca, que faz questão de ser uma figura algo exótica, o que foi que ele falou? Jorge Seif Júnior afirma que a população do Nordeste não precisa, Reinaldo, evitar a ingestão de peixes que se reproduzem na região que foi atingida pelas manchas de óleo. Em uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o secretário disse que não há risco de contaminação. Além disso, disse que os animais sabem fugir das manchas. Vamos ouvir. Podem consumir pescado, está 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão. Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né? Claro. Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura.
Jorge Seife Júnior, é tão estúpido o que você diz que nem errado consegue ser. O presidente Bolsonaro ficou constrangido. Que o presidente Bolsonaro deve ter pensado, mas meu Deus, se o peixe é inteligente, por que o golfinho seria burro? Pois é. E está aparecendo cheio de óleo. Tartaruga. E a tartaruga, então? E a tartaruga que tem o radar mais perfeito do mundo, vocês sabiam? Momento cultural. Opa, Vocês sabiam vamos lá. que a tartaruga Momento cultural. volta invariavelmente para pôr ovos na praia em que ela nasceu? Ela pode mudar de continente, dependendo das correntes marítimas. A hora de botar ovo, ela volta na praia rigorosamente que ela nasceu. É por isso que o projeto Tamar, a partir desse dado, deu tão certo no Brasil de preservação das tartarugas. Que elas têm um GPS perfeito. E sabe que a Terra não é plana. Olha aqui. Se se fez a inspeção, se está pronto para consumo, ok. Agora, nós vimos laboratórios abrindo camarões, abrindo caranguejos, abrindo não sei o quê, cheio de óleo. Não pode falar assim. E ele também botou um negocinho no Twitter, rindo, fazendo piadinha. Porque houve repercussão. Parecendo, assim, fazendo festa. Pessoal, alguém tem algum vídeo, algum registro de cardumes suicidas se jogando pra dentro da mancha de óleo? Não, né? Então é o seguinte, curte tua sexta-feira e para de mimimi, valeu? Um abraço. Uma tragédia dessa dimensão para de mimimi. Sem contar que a contaminação não é só o petróleo que você vê, tem outras substâncias ali, metais pesados. Vai estudar, cara. Para de falar porcaria. Não. Para de se meter no trabalho de gente séria.